Bom dia, oitavo. Continuando as correções, né, para terminar. Faltam 3 páginas aí. Eu vou comentar aqui com vocês como é que vai ficar as respostas, tá? Aí é aquela mesma situação. Qualquer problema, coloca lá no mural lá que eu vou pegar aquilo tudo para depois mastigar com vocês, tá? Então aqui, determine o valor de cada raiz decompondo, aqui ó, decompondo, tá? O radicando em fatores primos, tá? Então, é simplesmente fatorar esse valor aí que a gente vai achar o resultado final. Então, o que nós temos aqui? 2.916 fatores primos, tá? Vai ter que decompor. Começa no 2, tá? É o primeiro primo que nós temos, tá? E o único primo par, que é esse, tá? Então aqui nós temos, tá? 2.916 fatorando por 2. Aí eu fui fatorando aqui, para vocês verem como é que é. Tá? Depois o que eu faço? Multiplico 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, dá no final 54. Então nossa resposta 54, tá? Eu vou fazer aqui a lateral, porque é o que vai aparecendo na folha do livro aqui, eu estou no computador. Então vamos lá. A letra D, vocês também corrigem aí um do lado do outro, fica mais fácil. Raiz cúbica de 4.096. Então, o que vai fazer? Vai fatorar 4.096, tá? Fatorado. Não vou fatorar aqui não. Tá? Aí vai. Primeiro por quem? Por 2, né? Que é um número par. Então, vocês vão fatorando. Fatorando por 2, 2.048. Aqui no final 48, tá? E nem vai dar espaço aqui que o número aqui fica muito grande. Depois por 2 novamente, por 2. Esse daqui só vai dar números pares aqui do lado. Então como ele só vai dar números pares e o único primo que nós temos par vai ser o que? O 2. Então sempre dividindo por 2 aqui, chegaremos no final, nós teremos aqui já ia dar a resposta errada. Aqui tem que observar que é ao cubo. Então a gente vai ter que separar de 3 em 3. Tá? Aqui ó, 2 sai da raiz. Tá? Aqui ó, 3, então eu separo de 3 em 3. Tá? Então essa resposta aqui final vai ser 16. 16 ao cubo, 4.096, que vai ser 16 vezes 16 vezes 16. Tá? Embaixo nós temos raiz cúbica também. Então, lembrando que eu tenho que separar de 3 em 3 depois que eu fatoro. Então, nós teremos 3.375 fatorado. Tá? Primeiro primo, verifiquem aí. Aqui ó, é 5. Tá? Então isso aqui pode ser um múltiplo de 5? Pode. Então tem que observar isso aí. Sendo que antes de eu chegar no 5, eu tenho que dividir por 3. Tá? É o primeiro primo que nós temos. Tá? Depois do 2. Então 3 dividido, 3.375 dividido por 3 dá 1.125. Então aqui ficou 1.125. Tá? Então, 1.125, aí eu vou ver, é por 3 novamente? Então eu vou lá por 3. Aí vai dar 375, tá? 375 por 3, 125. 125 não é mais por 3, tá? Então vai ser por 5. Então, 125 por 5, 25, por 5, 5. Tá? Vai dar um total de
Lembrando que eu tenho que separar de 3 em 3. Tá aqui, ó. Tá? 3 em 3. Então não esqueça que tem que separar de 3 em 3 porque é uma raiz cúbica. Tá? Resposta final aqui, 15. Tá? Então 15 ao cubo, tá? Vai ser igual a 3.375. Agora aqui, ó, 3.969, tá? Vai ser por quanto? Então, não é par aqui o final, então não pode ser por 2. Então, o primeiro primo, depois do 2, vai ser 3. Dividindo por 3, vai dar 1.323, depois por 3, 441, depois por 3 novamente, 147, tá? 147 dividido por 3, 49. 49 não é por 3. Então, depois do 3, quem vem? 5. 49 é por 5? Não. Depois do 5, qual é o outro primo? 7. Então, por 7, 49 por 7, 7. 7 por 7, 1. Tá? Então, aqui dá 63. Oxe, deixa eu montar aqui, ó. 3. Tá horrível isso. Isso aqui é o que? Não, aqui é formas. Como é que apaga? Não sei. Tá, não tem a borracha aqui pra mim, não. Então eu não sei como é que faz isso, não. Muita coisa nova. Então vamos lá. Então, resultado final, 60. Não, não é isso não. Resultado final, 63. Cruz credo, cada dia é pior. Tá? Então, 63, letra E. Para a próxima. Tá? Então, ó, reparem que são 6 exercícios. Os 6 exercícios vocês vão fazer o quê? Fatoração. Tá? Aqui, fatorando. Resultado final, 12. Lembrando aqui, ó, que ele é par. Então, primeiro primo, o 2, tá? Depois fatora o restante. Depois de fatorado, aqui, ó, cubo. Então, eu separo de 3 em 3. Tá? Letra F. Letra F deu 11.025 por 3, tá? Primeiro primo. Então, aqui é ímpar. Então, por 3. A resposta foi 105. Tá? 105 a resposta aqui. Fatorando isso tudo aqui. Depois nós temos quais dos radicais a seguir são números quadrados perfeitos. O que vem a ser um quadrado perfeito? É aquele número que você tem uma raiz exata, tá? Que está elevado ao quadrado. Então, o 12, aqui, ó, né, elevado ao quadrado, eu tenho quem? Eu tenho 144. Tá? Então aqui, ó, 12 ao quadrado é igual a 144. 144 é um quadrado perfeito. Por quê? Se eu extrair a raiz quadrada de 144, eu tenho como resposta o 12. Então, isso aqui é uma raiz exata. Raiz de 144, raiz quadrada. De 144, 12. Então, 144 é um quadrado perfeito. Tá? Então, 200 vai ser um quadrado perfeito? Raiz de 200. Tá? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 200? Então, tem que verificar isso aí. Tá? Como que eu vou fazer isso aqui? Desse jeito aqui, ó. Fatora 200. Se eu conseguir formar os pares para tirar os números da raiz, tá? Então vai ser um quadrado perfeito. Só que esse aqui não é quadrado perfeito. Nós temos a letra B, tá? E a letra C. Quem não fez, verifica. Pô, esse número aqui, ó, ele não pode ser um quadrado perfeito?
Entendeu? Pode ser ou não pode ser? Como é que ficaria? Né? Aí fatora esse número aqui, que a gente vai descobrir. Tá? 200 pode ser? Então, você fatorar isso aqui, ele conseguir sair da raiz, tá? A gente vai ter um quadrado perfeito. Na outra página, nós temos: calcule o valor de cada raiz com aproximação de uma, olha só aqui, ó, com a aproximação de uma casa decimal. Então aqui ele está especificando para vocês que vocês vão ter que trabalhar com uma casa decimal, tá? Então como é que eu vou fazer isso aqui? Extraindo a raiz. Como isso aqui é por aproximação, ele não colocou aqui, tá? Então utilizem a calculadora. Tá? Não colocou aqui não, mas vamos utilizar a calculadora, tá? Para poder fazer isso aqui, para a gente ter uma precisão, né, nessa conta aqui. Ah, professor, mas eu não vou usar a calculadora. Tá bom, então vamos lá. Qual é a raiz exata antes dessa daqui? Então vamos lá. Quais são as raízes que vai dar 50, né? O que dá 50 como o número exato? Então seria o que? 50. Não, 50. Vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que raiz de 49, né? 49 é o meu número exato. Então raiz de 49 vai ser o que? 7. 7. Né? Raiz de 49 é 7. Ela vem antes da raiz de 52. Então, eu sei que se a raiz de 49 é 7, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 7, tá? Vou botar aqui, ó. 7. Então, raiz de 52 vai estar aqui, né? Depois aqui, 49 vai estar raiz de 49, raiz de 50, raiz de 51, raiz de 52. Então, para eu saber, eu venho aqui, ó. Começa no 7. 7,1 ao quadrado. Para eu saber a aproximação. Quanto é que dá isso aqui? Aí vai multiplicar. 7,1 vezes 7,1 dá 50. Vírgula 41, né? Não tem uma calculadora, eu tenho que fazer desse jeito aqui. No livro ele vem explicando, foi a aula passada, tá? Como é que a gente faz isso aqui. Depois, eu cheguei aqui? Não, estou muito longe. Então, 7,2. Eu vou aumentar. 7,2. O que? Ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a raiz é quadrada. Se fosse ao cubo, se fosse a raiz cúbica, seria ao cubo aqui. Então, 7,2 ao quadrado dá, né, 7,2 vezes 7,2. Então, nós vamos ter 51,84. 51,84. 51,84 é menor que 52. Então, não é 7,2 aproximadamente. Ele quer uma casa decimal. Repare que estou trabalhando com uma casa só. Então, vou continuar. 7,3. Que dá... Nos próximos, só vou dar a resposta. 7,3 que dá quanto? 53... Aqui, ó, 53,29. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Preciso continuar? Não. Por quê? Porque a raiz é de 52.
eu já achei aqui, ó, 53. Então, esse número aqui eu tenho que parar, tá? Por aproximação, né? Então, aqui, ó, calcule o valor de cada raiz com a aproximação de uma casa decimal, tá? Então, eu tenho que 7,2 ao quadrado é igual a 51,84. 51,84 está mais próximo de 52 do que 53,29, porque aqui você passa de 52 e anda mais um pouco, tá? Então, esse número aqui, ele é muito grande. Esse número aqui é o mais próximo. Então, qual seria a resposta? A resposta seria aproximadamente 7,2, tá? Que é o número que mais se aproxima ao 52, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Raiz de 12, né? Raiz de 12, o que vai ser? Raiz de quem? De 9, né? Raiz exata, né? Vem aqui, ó, raiz de 9. Quanto é que dá? 3. E 9 é a primeira. Então, raiz de 9. Então, eu vou aqui, ó, 3. Então, eu vou 3,1 ao quadrado. Vou ver quanto é que dá. 3,2 ao quadrado. Vejo quanto é que dá. 3,3 ao quadrado. Vejo quanto é que vai dar. E vou achar como resposta, tá? 3. Nossa, cruz credo. 5. Eita. Tá muito bom hoje não. Vamos lá, vamos ver se agora melhora um pouquinho. Tirei um papel aqui que estava me atrapalhando. Então aqui, ó, letra C, 3,5. A letra E, a mesma coisa. Tem que saber qual é a raiz exata menor que 67, tá? Para eu começar a resolver. Então, aqui vai dar 8,2. Embaixo, né? Seria a letra B, seria descendo, mas eu estou fazendo em linha. Embaixo, 6,3, mesmo processo do de cima. Depois, 8,4. E por último, 5,7. Tá? Então, dessa forma, por aproximação, pega a raiz exata menor e vai aproximando ele um por um, tá? A partir de quem? Da resposta da sua raiz exata. Raiz de 9, 3. Então, 3,1, 2, 3, 4, cheguei no 3,5. Aqui é o que? 64, que dá 8. 8,1, 8,2, aí eu acho a aproximação. Número 4. Veja como calcular a raiz quadrada aproximada de 31, até os milésimos usando uma calculadora comum, tá? Então, até os milésimos. Então, são esses números que aparecem depois. Registre o número 31 e digite a tecla raiz quadrada, tá? Então, dependendo da calculadora, você digita o número e aperta a tecla, tá? Como eu mostrei na outra aula, né? A minha calculadora, ela fazia como? Eu digitava a raiz e depois o número, tá? Colocava lá entre parênteses e botava igual, depende da calculadora que vocês vão usar. Tá? Então, coloquei isso para obter o resultado, 5,5677643. Note que o quarto número após a vírgula é maior do que 5. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Por isso, aproximamos para 568. Então, 567, o quarto número, 568.
Portanto, raiz de 31 é aproximadamente 5,568. Usando uma calculadora, determine e escreva os valores aproximados de cada raiz até os milésimos. Então, gente, ó, milésimo é 1000, ó. 1000, aqui, ó, 3 casas, tá? 3 casas são 3 zeros. Milésimo, 1000, tá? Então, aqui, raiz quadrada de 26, tá? Vai dar 5,0,99, tá? Não esquecendo de arredondar, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, o quarto número. O que aconteceu aqui? Ele é maior que 5. Então, eu somo uma unidade, tá, ao número anterior. Era 7, passa a ser 8, tá? Se aqui na quarta casa tiver o número 5, tá, ele permanece com o número. Então, se aqui, em vez de 7, fosse 5, ia ficar 567, tá? E se ele for menor, tá? Se ele for menor, menor que 5, se o número for menor que 5, tá? Na casa anterior, eu subtraio de 1. Tá? Então, se aqui fosse 4, tá? Seria 7 menos 1, 6. Então, ficaria 5, 6 e o 6 aqui. Tá? Então, para arredondar, o número, a base do número é o quê? 5. Se for 5, permanece. Se for maior que 5, soma 1. Se for menor que 5, subtrai 1. Tá? Isso no arredondamento. Aí nós temos aqui, letra B, 59, vai dar 7,681. 7,681. Na letra C, 3,742. 3,742. Tá? Na letra D, 9,642. 9,642. Na letra E, 6,856. 6,856. E na letra F, 9,381. 9,381. Tá? Então, preste atenção na hora de arredondar, tá? 3 casas devagar aqui para não errar aqui as casas decimais, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui, ó? Número 5. Com o símbolo de menor, escreva os números do quadro em ordem crescente. Então, crescente do menor para o maior. Tá? Então, do menor para o maior. Então, como é que vai ficar? Qual é o menor número que nós temos aqui? 7,2. Tem que tirar a raiz desse daqui por aproximação, que nós temos ele aqui em cima. Olha aqui, ó, 52. Tá? Aproximadamente. Tá? Então aqui, ó, 7,2. Vai ser menor que raiz de 52. Por que a raiz de 52 vai vir aqui? Porque a raiz de 52 vai dar um número decimal, tá? Aqui em cima a gente colocou com uma casa decimal, mas ele tem mais números para cá. Reparem aqui, ó.
tá? Então vai ter mais números para cá. Então, continuando, vai ser menor que quem? Menor que a raiz de 53, tá? Então aqui, ó, raiz de 53. Depois vai ser menor que 7,679. 679 vai ser menor que 678. Aqui ó, 678 não, que 68. Tá? E por último, nós temos aqui, então nesse caso aqui, o maior número que nós temos, qual que faltou aqui? A raiz de 65. Tá? Então a ordem é essa aqui. Da onde que foi tirado isso? Das casas decimais, tá? Então aqui, ó, 7,2 é menor que esse número aqui, está mais próximo de 53, tá? Então a gente vai vendo aí as casas decimais, tá? Depois nós temos aqui, ó, se os blocos ao lado têm o mesmo volume, qual deve ser a medida da aresta do bloco em formato de cubo? Então, olha só, esse volume aqui é igual a este daqui, tá? Então nós temos aqui, como é que eu vou calcular o volume desse cubo aqui, né? Esse paralelepípedo. O que eu tenho que fazer? 27 vezes 18 vezes 12. Multiplico isso aqui, né? Como é que se calcula o volume? O volume é o que? É a multiplicação das arestas. Então eu tenho essa aresta aqui, essa daqui e essa daqui. Então a base, a profundidade e a altura é a mesma do cubo. Base, profundidade e altura, tá? Então eu tenho, multiplicando isso aqui, deu 5.832. Então 5.832, tá? Aqui ó, centímetros, então deu 5.000 centímetros cúbicos, tá? Então 5.832 centímetros cúbicos. Esse volume aqui, ó, os blocos ao lado têm o mesmo volume. Então esse volume aqui também pertence a esse cubo aqui. O que a gente faz agora? Extrai a raiz cúbica, né? Que não é o cubo. Então, raiz cúbica de 5.832. Como é que vai extrair a raiz? Fatora esse valor aqui, ó. Fatorando isso daqui, nós vamos achar o que? 18. Tá? Façam as continhas aí. Se tivesse no quadro, tivesse mais tempo, eu botaria para vocês. Então aqui, ó, 18. Tá? Então 18 vai ser a aresta deste cubo aqui. 18 vezes 18 vezes 18. Tá? Então aqui, ó, aqui o cubo ele é igual, tá? Aqui é igual. Aqui é um paralelepípedo, vamos dizer assim, tá? Que aqui é maior. Então, só que o volume a gente calcula da mesma forma. Então aqui, ó, 18, 18, 18 vai dar 5.832, tá? A última página, o que nós temos aí? Por tentativa, é possível determinar a raiz quadrada de um número? Por exemplo, para raiz de 5, pode-se fazer 2,1 ao quadrado, 2,2 ao quadrado, 2,3 ao quadrado,
né? Portanto, 2,2 é a melhor aproximação para a raiz de 5 com uma casa decimal, tá? De maneira semelhante, determine. Então, raiz de 8. Como é que eu vou achar a raiz de 8? Tá? Como é que eu vou tirar? Eu vou tirar da raiz de 4. Tá? A raiz de 4 é o quê? 2. Né? Tem outra raiz exata? Não, porque depois do 8 vem a 9. Então, raiz de 7, raiz de 6, raiz de 5, está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Né? Então vai ser 2... Nossa, mãe. 2,1 ao quadrado, né? Igual aqui em cima. 2,2 ao quadrado, 2,3 ao quadrado. Reparem que 2,3 ao quadrado é 5,29, aqui é 8. Então, eu tenho que ir mais. Então, já posso começar daqui, ó. 2,4, 2,5, que nós vamos ter como resposta 2,8. Tá? Então, por tentativa, vai fazendo a tentativa aí, multiplicando. Tá? 21, quanto é que dá? 4,6. 4,6. 76. 8,7. Depois, 17. 4,1. Nossa. 35. 5,9. A mão escorrega, vai embora. E a letra F, 9,5. Tá? Então essas são as respostas. Lembrando, tentativa, vocês têm que ir multiplicando vários números para chegar no resultado. Tá? E é aproximado, olha só, não é um número exato. Tá? A aproximação com uma casa decimal. Tem que prestar atenção no texto. Tá? Se fossem duas casas, tem que ver a aproximação com duas casas decimais. E assim por diante. Tá? O exercício é que vai pedir. Então aqui depois nós temos: calcule o valor das expressões. Agora, tá? Como é que nós vamos fazer isso aí? Terminando, ele vai colocando o quê? As aplicações das nossas propriedades. Propriedade da potência com número negativo. O que que eu faço? Inverto, tá? Aqui, ó, inverte a fração. 1/2 você vai inverter, vai passar a ser 2/1, tá? O menos 4 vai passar a ser 4. Então vai ficar como? Vai ficar 2 ao quadrado, tá? Ou melhor, a quarta, desculpa. Ah, meu pai, como é que eu apago isso? Não sei. Eu não sei apagar. Ah, tá. Vamos lá. Aqui, ó. Então vai ficar 2 à quarta menos 3 raiz cúbica de 64. Quanto é que dá a raiz cúbica de 64? Tá? Temos que fazer a conta como? Fatorando o 64. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó. 64 por 2 vai dar quanto? 32. 32 por 2 vai dar... Dá quanto? 16. 16 por 2 vai dar 8. 8 por 2 vai dar 4. 4 por 2 vai dar 2. E 2 por 2 vai dar 1. Então, raiz cúbica. Raiz cúbica de 3 em 3. 3. 3. Então, raiz cúbica de 64, ó, aqui está o 2 e aqui está o 2. Então vai dar 4.
tá? Depois, mais, isso aqui é o mais difícil, 17 elevado a zero, né? 1. 2, a quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então aqui fica 16 menos 4 mais 1. Vou dar a resposta total agora, tá? Igual 16 menos 4, 12. 12 mais 1, 13. Tá, gente? Então, esse exercício aí é feito desta forma, tá? Aplicando o quê? Tudo o que a gente viu lá atrás, tá? 3 à sétima potência. Façam aí, calculadora, pode ser na calculadora, rapidinho lá, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes. Dividido por quem? Tá aqui, ó, negativo, inverte, tá? E positivo, nem faz isso, por quê? Aqui você vai ficar com 3 à sétima, tá? Esse é outro detalhe. Dividido, quando eu inverter isso aqui, eu vou ter o quê? 3 elevado a quê? A 4. Olha só que bonito, como é que fica, tá? Mesma base, uma divisão, propriedade das potências. Repito a base e subtraio os expoentes. Então aqui, em vez de fazer 3, 7 vezes, eu vou fazer o quê? Aqui vai dar 3 e 7 menos 4, 3. Aí eu vou continuar aqui, ó, mais. Aí aqui você pode fazer, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Tá? Vou botar aqui embaixo, 27. É o resultado disso daqui. Raiz quadrada de 0,16. Aquela transformação. 16 sobre 100. Tá? Vou botar aqui, ó, 16 sobre 100. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 100, 10. Menos 5 ao quadrado. Tá? Então, menos 5 ao quadrado vai dar o quê? 25. Não é isso? Então, aqui, ó, 4 sobre 10 é a mesma coisa que 2/5. Tá? Simplificando isso aqui. 2/5, então vamos lá. Então eu tenho 27 mais 2/5 menos 25. Aí vocês podem reduzir, tá? Porque aqui, ó, 27 menos 25, tira aqui, ó, MC, tá? Na continha aí, e nós vamos achar, ele deu uma resposta decimal, que é 2,4. Tá? Então, no final aqui, o que a gente achou? 24 sobre 10. 24 sobre 10. Como é que eu achei o 10, tá? Ele não simplificou isso aqui, ó. Ele deixou aqui o 10, tá? Aqui ficou o 10, bom? Então aqui ficou 4 sobre 10. Aí ele fez o MC com 10, tá? Um e outro aqui. E foi... Ele não dividiu antes isso aqui não simplificou não, tá? Então, façam aí a conta de vocês. Resposta final, 2,4 ou 24 sobre 10. Na letra B, vai dar 249 sobre 2. 249
sobre 2. Tá? Potência de potência, raiz quadrada, tá? Aqui ó, vai dar exato. Expoente negativo, inverte, tá? Para o expoente ficar positivo. Só que o 1, você invertendo, tá? Vai dar 1. Porque é 1 e 1, então vai ficar 1 com o expoente positivo. Aí no último aqui deu 146,992. 992. Tá? Então verifica a conta, tá? De repente pode deixar isso aqui em forma de fração. Eu não fiz aqui não, tô pegando a resposta, tá? De repente deu uma fração, tá? Simplifica a fração e deixa a fração lá, não precisa dividir não. E para encerrar, nós vamos ver aqui, ó, determine a raiz quadrada aproximada dos números até a casa decimal indicada, décimos, centésimos e milésimos. Tá? O que são os décimos? São 2 casas. Tá? Centésimos são 3 casas. Tá? E o milésimo são... o décimo, né? Uma casa decimal. Centésimo, 2 casas decimais. E o milésimo, 3 casas decimais, tá? Quantidade de zero aqui, ó. 1, 2, 3, 3 casas. 1, 2, 2 casas. E um só, que é o décimo, uma casa só, tá? Então, aproximadamente. Então, vamos lá. 8,1. 11,8. E para terminar aqui a primeira sim, 5,8. Depois nós temos com 2 casas 7,14. 7,14. 2 casas, ó, 1 0, 2 zeros, tá? 9,11. 9,11. Depois 3,32. 3,32. E agora com 3 casas decimais, tá? Nós temos aqui 1,414. Na próxima, 4,123. E na última, 7,211. Tá? Assim a gente encerra nossas correções dos exercícios que foram passados. O módulo 1 está encerrado. Tá? O que vai acontecer? Próxima aula. Tá? Vou ver se alguém tem alguma dúvida. Vou tentar sanar isso aí. Vou dar uma olhada. Tá? Próxima aula vai ser o quê? O trabalho que eu coloquei lá para vocês fazerem, alguns alunos fizeram. Tá? Eu já tenho algumas respostas. Só que eu queria discutir com vocês. Tá? Eu vou corrigir lá e vou devolver para vocês verem o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Quem ainda não fez, vai lá na plataforma lá e responde lá. É múltipla escolha, vocês estão com o livro na mão, tá? Dá uma pesquisada, dá uma olhada na matéria e tentem fazer as contas, tá? Não foge muito do que a gente está trabalhando aqui, tá? A matéria toda daqui já foi passada, caiu lá no exercício, porque o exercício é baseado no conteúdo do livro, tá? É da plataforma, eu não peguei fora. Tá? Então dá uma olhada nisso aí, nessas correções, ver como é que faz, volta naqueles vídeos das aulas, tá? Pra gente continuar a matéria aí, tá? Abraço.